Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, da disciplina de Biologia. Essa aula é destinada para os alunos do 9º ano. Vou falar um pouco sobre a biologia e as suas contribuições na história, como a biologia se desenvolveu ao longo da história. Então, se você gosta do conteúdo que aqui é postado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário, para que eu possa melhorar cada vez mais o conteúdo que aqui é postado. Então, de início, eu não poderia deixar de lado o homem pré-histórico, Coloquei aqui para vocês lembrarem dele uma pintura rupestre, que eu acho que é bem visível nos livros de história. Então, a alimentação, os primeiros usos de plantas medicinais, o que é recomendado comer ou não, que está na natureza, foi visto primeiro pelos homens pré-históricos. Então, eles não tinham uma habilidade para saber realmente o que dava certo e o que não dava, mas a convivência com a natureza fazia com que eles aperfeiçoassem cada vez mais. Então, foram os homens pré-históricos que observaram que raízes, como macaxeira, poderiam servir de comida. Foi eles que observaram que algumas plantas poderiam servir para tratar algumas enfermidades. Então, tudo isso foi o início para o que a gente tem hoje. Na medicina ocidental, no Oriente Médio, eu trouxe para vocês como exemplo os sumérios e os egípcios. Os sumérios, eles foram os primeiros a analisar os tecidos, os hormônios e a anatomia humana. Então, isso contribuiu bastante para as tecnologias em termos de saúde que temos hoje. Os egípcios também contribuíram de acordo com as suas crenças. Sabemos que os egípcios eles tinham o costume de fazer o processo de mumificação, porque eles achavam que o corpo conservado poderia servir para que aquela pessoa ela viesse ressuscitar. Como eles acreditavam em ressurreição, uma vida após a morte, eles achavam que tinham que conservar o corpo para que quando isso acontecesse, a pessoa tivesse o corpo intacto. Isso ajudou também no estudo da anatomia humana. Então, a descoberta dos órgãos, de como funcionam nossos sistemas, começou através disso, dessa técnica usada ligadas a crenças. Tanto os sumérios como os egípcios, eles achavam que as pessoas poderiam sofrer os castigos dos deuses. Então, quando uma pessoa naquele tempo era observada com enfermidade grave, eles achavam que poderia ser castigo. Na Idade Média, teve o surgimento da primeira universidade. Com o surgimento dessa universidade, surgiu também várias descobertas na medicina moderna. Eu trouxe aqui alguns anos que foram bastante marcantes nesse processo, os séculos, para explicar para vocês alguns fatos históricos que contribuíram bastante para a nossa medicina atual. Então, no século XVII, vocês observam aqui que foi descoberto o tratamento da malária, certo? Então, esse tratamento só foi possível porque eles fizeram um experimento para estudar a circulação sanguínea. Sabemos que a malária é causada por a picada de um mosquito do gênero Anopheles. Esse mosquito ele carrega nele um protozoário, então quando pica um ser humano, ele injeta junto com a saliva o protozoário, e esse protozoário ele circula pela corrente sanguínea. Então, o estudo da corrente sanguínea fez detectar a presença desse protozoário e, consequentemente, criar remédios que serviram de tratamento para essa doença. No século XVIII, a gente teve a primeira vacina, a vacina contra a varíola. Por incrível que pareça, teve muita rejeição, Naquela época, as pessoas tinham medo de se vacinar, pois acreditavam que a vacina poderia ter reações contrárias e você poderia falecer após tomar a vacina. Não é diferente de hoje, Tem pessoas que ainda têm uma certa resistência à vacinação. E, por último, no século XVIII, outro fator histórico também foi o primeiro antibiótico criado, que foi a penicilina. A invenção do microscópio ajudou bastante nas descobertas e nos avanços da biologia e da medicina no campo atual. Então, em 1595, Hans e Charles
Eles tinham, pai e filho, eles tinham um instrumento pequeno que permitia ver micro-organismos que não eram observados a olho nu. Em 1668, Anton Van, ele aperfeiçoou essa técnica e disso surgiu o primeiro microscópio. Esse microscópio era óptico, você conseguia visualizar os micro-organismos através do feixe de luz. A microbiologia ela ganhou espaço a partir da invenção do microscópio, porque descobriram que tinham organismos que não poderiam ser vistos a olho nu, como por exemplo as bactérias. E também foi descoberto as células. Então, eles sabiam que os organismos vivos eram formados por órgãos e por tecidos, mas não sabiam que esses órgãos e esses tecidos eram constituídos por célula. Então, aqui eu coloquei o primeiro microscópio criado e o microscópio como ele é visto nos dias atuais, o microscópio óptico. Então, aqui só explicando como é que isso funciona. Aqui eu regulo a luz que passa por aqui, e aqui eu regulo o tamanho, a objetiva do que eu quero visualizar. O objeto, né, se eu for colocar uma bactéria para ver aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar ela numa lâmina, porque a luz vai passar aqui, vai ser projetada nessa região, vai passar pela objetiva e vai vir para cá para que você consiga visualizar. Então, o microscópio óptico, ele trabalha com feixe de luz e essa luz ela tem que atravessar o micro-organismo que vai ser observado, tá bom? Senão você não consegue ver. Robert Hooke foi quem descobriu as células através de cortiça, que era tecidos de animais mortos. Então, ele observou a estrutura da célula, não como ela é conhecida hoje, né? Que nós sabemos que as células elas têm organelas. Dentro da célula existem organelas e cada organela desempenha uma função específica. Na verdade, Robert Hooke, em 1665, só viu a membrana e o núcleo, porque o microscópio que ele usou foi esse primeiro microscópio criado e ele não tinha uma tecnologia avançada para ele ver as organelas. Diante da descoberta das células, surgiu a teoria celular, que é aceita até hoje. Então, o que é que diz essa teoria, gente? Todos os seres vivos são formados por célula e por estruturas que as produzem. Então, a célula ela é a menor unidade viva. Todos os seres vivos são formados por célula. Existem seres vivos que têm apenas uma célula, como as bactérias, por isso que elas só são vistas com o auxílio de um microscópio. E existem os seres vivos pluricelulares ou multicelulares, que são aqueles formados por várias células, tá bom? A reprodução celular é responsável pela continuidade da vida, então as células se multiplicam, garantindo a continuidade da vida. Isso é observado nos seres unicelulares. Como é que uma bactéria se reproduz? Ela pode se reproduzir de forma sexuada, onde uma bactéria ela se divide em duas. Então, essa divisão é uma reprodução celular, certo? As células são as menores unidades funcionais indispensáveis para a vida. Foi o que eu falei, todos os seres vivos são formados por célula. Então, gente, era isso que eu queria explicar para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.